O Inspirar tem duas propostas de ação. Uma delas é difundir, divulgar e promover a educação através do Porvir. E a outra proposta de ação é servir como uma incubadora social que investe recursos financeiros e um pouco da nossa competência corporativa em termos de disciplina e governança para projetos que pretendam revolucionar a educação. No dia que a gente conseguir desenvolver com a sociedade e fazer com que a sociedade incorpore a educação pública como um valor social, a gente já vai ter conseguido colocar a educação como pauta de nação. Inovação é uma coisa muito simples, é a gente garantir, oportunidade para todo mundo. Eu acho que no Brasil a gente tem que fazer, primeiro, bem feito o básico. Ter uma preocupação com a excelência, com a implementação. A segunda é fazer com que várias políticas se harmonizem entre si e que toquem juntas muito bem, como se fosse uma orquestra. Pensar num processo dentro de uma linha de política pública educacional e num processo onde a gente encontre uma corresponsabilidade de todos os setores e que seja uma política nacional, embora a gente respeite todas as autonomias que a legislação permite. A gente precisa fortalecer o envolvimento dos pais, das famílias, das comunidades com as escolas. Um bom caminho para esse fortalecimento é garantir autonomia para as escolas terem liberdade, autonomia para desenhar o seu projeto político-pedagógico. Pensar o território também é pensar, no caso brasileiro, como que nós vamos dar conta das desigualdades sociais que se refletem em desigualdades educacionais. Então, se eu penso em territórios de alta vulnerabilidade, é fundamental pensar políticas que fortaleçam essas escolas, políticas que fortaleçam esses alunos que já vêm com recursos culturais bastante precários. O reforço e a ampliação do debate de educação integral que o Mais Educação está promovendo. Muito mais importante do que a ampliação de jornada escolar, o Mais Educação traz uma perspectiva de a gente ampliar o pacto pela educação a partir das comunidades. Então é a articulação de novos agentes, novos espaços educativos. Formação colaborativa, trazendo pessoas de diferentes culturas, históricos e focar nas melhorias na primeira infância. Dois grandes desafios seriam o ensino médio, educação de jovens e adultos com educação para o trabalho. A educação profissionalizante dá um sentido para o jovem adulto estudar que é extremamente inovador. A inovação é você trabalhar para fortalecer a imagem, fortalecer o valor social do professor, para que ele possa voltar para aquele espaço que ele já teve um dia. Investimento na carreira do professor, valorização da carreira do professor e um bom ambiente de trabalho. Melhorar tanto a formação quanto condições para que outras pessoas, mais gente se interesse em dar aula nas escolas públicas e principalmente nas escolas públicas com mais dificuldade. Que as regras ou a legislação para a obtenção de licenciatura pudessem ser um pouquinho mais flexibilizadas, de modo que profissionais já com um bacharelado não precisassem fazer uma nova graduação para serem habilitados a dar aula nas escolas públicas. E a proposta é o uso de tecnologia, uso de tablets, uso de redes Wi-Fi
mas dentro de um contexto de parceria público-privada. Aplicar toda a expertise que a gente já tem em comunicação, entretenimento, uma coisa que é fundamental, que é a educação. O que a gente está refletindo muito e buscando modelos são de tecnologias inovadoras com pedagogias inovadoras, né? O que acontece quando encontram as duas coisas? Porque a gente está entendendo que só o uso de novas tecnologias com uma pedagogia mais tradicional não tem se verificado muito eficiente. Entender melhor quais são as dificuldades de cada aluno, fazer esse diagnóstico e poder oferecer através de tecnologia o conteúdo que melhor se adapta à forma que cada pessoa aprende melhor, seria algo que teria muita valia. É a questão do ensino adaptativo, do ensino personalizado, que sem dúvida é um caminho muito bacana, porque a gente sabe que, enfim, duas pessoas não aprendem da mesma forma. Você traz elementos como, por exemplo, games, você traz elementos de vídeos mais dinâmicos para dentro do ambiente de aprendizagem e você fala a linguagem do jovem. A gente utilizar metodologias pedagógicas que estão acontecendo por aí pelo mundo, como o Blended Learning, e permitir que cada aluno tenha a sua educação personalizada, né? Porque cada um aprende de maneira diferente. Então, permitir que o professor tenha um recurso tecnológico para que ele consiga individualizar o aprendizado de cada aluno dele. Usarmos toda a força privada também para distribuir o FIES através da rede de distribuição pelo país, a gente pode antecipar em 2, 3 anos essa meta de chegar a 10 milhões de alunos. O CAC propõe uma maneira totalmente diferente de pensar o financiamento, que é verificar quais são os insumos necessários para garantir uma educação com um mínimo de qualidade e aí sim ver quanto isso custa. A urgência da homologação da proposta de custo-aluno-qualidade, um amplo processo de debate sobre as políticas de avaliação educacional. A importância de que o Escola Sem Homofobia, um kit muito importante elaborado por meio de um processo participativo, possa ser utilizado, venha a público. E por último, chamar a importância de que o Ministério reconheça o lugar da questão racial na educação. O evento foi extraordinário, porque ele conseguiu o intuito de que o diálogo fosse não só franco, mas muito profundo. E o que nós esperamos que saia desse encontro é a semente para muitos outros encontros que sigam um processo em que o diálogo da sociedade civil com as autoridades que hoje desenham a política pública de educação seja virtuosa. Olha, achei uma experiência muito rica. Quero parabenizar o Instituto Inspirare e o Projeto Por Vir de permitir um público tão qualificado, de gente que milita, que gosta, que acredita que a educação é o maior desafio histórico do Brasil. Então o MEC se sente muito honrado em participar desse evento e abrimos aqui várias possibilidades, várias propostas foram apresentadas para que a gente trabalhe em parceria e possa impulsionar a educação brasileira.